Gideon Falls, da editora Mino, publicada pela editora Mino aqui. A 141ª HQ que eu tô lendo para o desafio 365 HQ de 2019. Essa HQ era uma que eu tava com certa expectativa para ler, tanto porque o Jeff Lemire é um nome já bastante conhecido e está se expandindo cada vez mais na indústria dos quadrinhos, tanto por eu ter um gosto pessoal pelo autor. Eu não li tudo dele que foi lançado aqui, mas comprei bastante coisa, e do que eu li, basicamente tudo eu gostei bastante. E vi nele um autor inventivo, um autor que ele consegue não só ser criativo, mas como também trabalhar com diversos tipos de histórias e sempre conseguindo é, adaptar o roteiro dele, o estilo de roteiro dele para melhor funcionar naquela obra. Ou seja, um, um artista realmente muito bom, que não é só um artista de só um truque, ele realmente consegue trabalhar em vários gêneros e se sair muito bem em todos eles, indo desde super-herói até histórias mais autorais. Essa aqui, o Gideon Falls, ela é uma história de terror. Eu percebo algumas inspirações no Stephen King, talvez não diretas, mas naquela ideia de que da cidadezinha americana do interior, que no caso vem a ser Gideon Falls, que esconde um mistério sinistro e o recém-chegado precisa descobrir o que está acontecendo, porque a vida dele agora está invariavelmente imersa naquele cenário. E também a própria ideia do Celeiro Negro, que batiza o volume 1, como o próprio Jeff Lemire admitiu, é um pouco pega do seriado Twin Peaks do David Lynch, que também é sobre uma cidadezinha no interior, isolada, que um recém-chegado vai lá para tentar descobrir algum mistério. Mas essa história não começa com nenhum assassinato, diferente de Twin Peaks, e sim aborda a história de um padre que chega a Gideon Falls depois do padre anterior ter morrido lá, e ele é um padre que estava tendo uma crise de fé. E, no entanto, ele foi enviado para Gideon Falls pelo bispo, que era responsável por ele, e meio que ainda está um pouco incerto sobre como vai ser seu destino lá. E um pouco sem saber se vai conseguir estar à altura lá de pegar essa nova paróquia, de pegar essa nova... Eu acabo de descobrir que o cachorro da minha irmã mordeu a HQ, ó, mas nada muito grave. E esse padre ele fica em dúvida se ele vai conseguir realmente se adaptar ao lugar e substituir o padre que havia morrido. E como ele estava tendo uma crise de fé, ainda não realmente voltando a se adaptar ao seio da igreja, ele está bastante inquieto sobre essa substituição, sobre por que ele foi mandado para lá, e sabendo das dificuldades que é assumir uma paróquia onde o padre morreu recentemente, sendo que ele está se sentindo incapaz enquanto padre. Mas ele vai lá, encara a tarefa e começa a descobrir que a cidade tem coisas estranhas acontecendo, como por exemplo ele vê o padre que supostamente morreu aparecer para ele, algumas pessoas são assassinadas enquanto ele está por lá, e depois da polícia local acabar desconfiando dele por causa de uns problemas que ele teve com bebida no passado, ele começa a descobrir que existem umas lendas estranhas na cidade, lendas que falam de um celeiro negro que seria a origem de todo o mal e que aparece de tempos em tempos, sempre relacionado a massacres e assassinatos, um pouco semelhante à ideia do monstro de It, do Stephen King, que inclusive eu acho que, como o próprio Stephen King diz, o monstro dele lá, o Pennywise, é a apoteose de todos os monstros. E aqui o celeiro ele quer ser a apoteose de toda a maldade. E eu quero ver como essa coisa vai trabalhar. E agora que eu percebi essa ligação com It, que eu ainda não tinha feito, eu vou estar lendo até com mais rigor essa HQ, porque eu acho que It é o livro definitivo de terror. Eu acho que não tem como um monstro ser melhor do que o Pennywise. E aqui o Celeiro Negro, ele não é exatamente um monstro, mas ele não deixa de ser uma personificação do mal que está ligada com esse conceito de monstruosidade. E eu quero ver como isso vai ser abordado, apesar de monstruosidade aqui, da maldade do celeiro, ser bastante diferente, porque a agência dele, ele não pode sair por aí matando pessoas, mas ele atrai pessoas e destrói a vida delas, altera a vida delas e faz a vida delas ser completamente modificada e viver uma vida de loucura e medo, como acontece com outro personagem protagonista, que é um jovem que vive na cidade de Gideon Falls e já há muitos anos ele tem um problema
que é ele compulsivamente checa lixos na cidade em busca de partes como lascas de madeira, pedaços de prego e coisas que ele identifica como sendo significativas. Porque essas coisas aqui, uma cena muito boa do cara na casa dele, o ambiente visto através da estranheza dele enquanto ele cataloga os pedaços que ele foi achando, ele sabe que esses pedaços são partes do celeiro negro. E ele não sabe exatamente o que é o celeiro negro, além de que é uma coisa muito ruim e que está ligada invariavelmente a ele, que ele não consegue se controlar. Ele tem sessões com psiquiatra, que também é uma personagem relevante na história, que acaba se inteirando também na história, e ele meio que tenta não exatamente se curar isso, mas camuflar e poder atuar livremente para poder estar seguindo em frente com a missão dele, que ele acredita ser essa missão dele de estar coletando esses artefatos. E essa história, e a do padre que também vai buscando descobrir o que é o celeiro negro e até mesmo, talvez, quem sabe, destruí-lo ou chegar a uma solução para descobrir a história da cidade, qual é a relação das pessoas com o celeiro negro, por que o celeiro negro aparece lá e não em outro lugar, e os mistérios envolvendo esse lugar que aparece e desaparece, deixando assim as marcas. Por exemplo, num campo de trigo, a marca lá de um retângulo de onde o celeiro estava posicionado. É, esse volume mostra essas duas frentes que não chegam a se interconectar diretamente, mas que para o leitor, enquanto lê um e lê o outro lado, vai juntando as peças sobre tentando descobrir o que está acontecendo no celeiro. E realmente, assim, do que eu li de Jeff Lemire, eu acho que essa, se duvidar, foi a melhor que eu já li dele, no sentido de que o roteiro ele consegue amarrar de um jeito a criar suspense, a criar atenção e a mostrar o estado psicológico dos personagens e a loucura envolvendo o Celeiro Negro, que, porra, foi uma história muito boa, foi um jeito muito bom de construir de amarrar todas essas coisas, porque eu não sinto muito o terror quando eu leio, nem histórias em quadrinhos, nem livros, mas aqui eu senti o suspense sendo construído de uma forma magistral e a tensão daquele celeiro, a inquietude de o que é aquele celeiro, por que aquele celeiro está aparecendo, sabe, tipo ouvir um quadro negro sendo arranhado, foi um pouco essa sensação que eu tive. E ou pelo menos a sensação que eu vi que a HQ estava buscando passar e conseguindo de certa forma. E realmente eu achei muito legal. E o Jeff Lemire aqui, diferente como, por exemplo, ele faz em Sweet Tooth, que usa quadros bem direitinhos, bem dispostos, aqui eu não sei se foi ideia dele ou do André Sorrentino, que eu achei um excelente desenhista em conjunto com as cores do David Stewart, eles compõem um cenário que tem esses tons assim meio cinzas, meio sombrios e que vão mudando ao longo da história quando alguns eventos acontecem, como por exemplo quando os personagens adentram o celeiro negro, que o estilo de arte vai mudando para mostrar a estranheza de uma realidade que não é correta e que está lá dentro do celeiro negro. E realmente, pô, eu vi nos elogios da própria editora Mino falando sobre essa editora, e claro que você deve desconfiar de elogios que a editora faz sobre o próprio material que ela está publicando, mas realmente todos os elogios que se fazem em seguida ao False no volume 1, nos seus próximos, são perfeitamente aplicáveis e é realmente uma história muito boa e que, para todo mundo que gosta de quadrinhos e que gosta de histórias de terror, essa é uma HQ que vale muito a pena. E eu tenho expectativas grandes para o que vai acontecer em seguida nessa história, porque realmente foi um início, eu achei magistral para essa história que mistura mistério, terror e um drama psicológico. Não, drama talvez não, mas um thriller psicológico dos personagens tentando manter a sanidade dentro de tudo isso. Por exemplo, aqui uma das páginas dentro do celeiro, e tem outras assim igualmente diferentes do estilo geral da HQ. E no todo, porra, essa é uma HQ que eu, eu não consigo pensar em um defeito para ela, o que não quer dizer que seja uma HQ nota 10, mas eu realmente não consigo exatamente pensar em um defeito para colocar ela. Talvez não seja nota 10 mais por rigor meu de questão de nota, mas quando eu paro para pensar, realmente não me vem à cabeça alguma coisa que eu diria esse aqui é um defeito da obra.
porque realmente, do início ao desenvolvimento dela e ao desfecho, foi um volume magistral, que eu curti bastante. Não chega a ser a melhor HQ que eu já li na vida, mas eu diria que é sim uma das melhores HQs que eu li, eu acho que está valendo muito a pena. Os preços da editora Mino, por não ter uma produção igual do tamanho da Panini, é um pouco caro, mas para Gideon Falls está valendo o preço completamente. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. No meu próximo vídeo eu vou voltar com Vagabond 37, chegando ao fim dos volumes que foram lançados aqui no Brasil e também lá no Japão. E até a próxima.